O Sul foi uma das regiões que mais recebeu imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos. Gente que deixava tudo para trás para fugir da guerra, por religião ou até mesmo pela pobreza. Você vai conhecer agora uma dessas famílias que deixou tudo para trás só pela possibilidade de começar de novo. Uma casinha de madeira antiga a 20 quilômetros do centro de José Boatê, na localidade de Rio Vigan, esconde uma bela história. De uma família que fugiu da guerra e encontrou no Brasil uma oportunidade de começar de novo. Seu Reinhold, hoje com 92 anos, não cansa de contar adiante os registros de esperança, garra e muita fé. As dificuldades que o deixaram ainda mais forte. Deixou a gente ser o que a gente é hoje em dia. Porque foi lutado bastante. Com a Primeira Guerra Mundial, a Polônia, país de origem da família Dreger, ficou sob domínio russo. Como a guerra era contra a Alemanha, os russos atravessaram o território polonês para lutar. Com o agravamento da guerra, o governo russo deu ordens para que todas as famílias fossem retiradas da Polônia, com receio de que fossem aliciadas pelos alemães. O pai de Reinhold, Leopold Dreger, seguiu para o interior da Rússia, onde ficou durante todo o período da guerra, retornando após o término. Na década de 30, a propaganda de terras fartas aqui no Alto Vale do Itajaí era muito forte. Por conta disso, em meio a tantas dificuldades, a família Dreger decidiu partir. A viagem da Polônia para o Brasil foi cheia de milagres. A primeira etapa da viagem entre a Polônia e o porto de Amsterdã, na Holanda, teve que ser feita pelo mar, já que os trilhos na Alemanha haviam sido destruídos com a guerra. Mas esta viagem foi bem turbulenta. Uma tempestade muito forte queimou uma das bombas do navio, que retirava a água que chegava até os convés. O aviso do comandante era de que o navio poderia afundar a qualquer momento. Na sala, reuniram todos para a última refeição. Então, se uniram, mas não para comer, para rezar. E ali aconteceu o milagre. A tempestade calmou. O combinado entre o casal era de que, se o navio afundasse, Leopold pegaria 2 dos 3 filhos no colo e ela seguraria Reinhold. Mas, por sorte, conseguiram socorro e todos os passageiros foram transferidos no dia seguinte para outro navio maior, até o porto de Amsterdã, onde seguiram viagem. No alto mar, passar de um navio para o outro na Ponte Penstre. 8 horas depois de já passar tudo para outro navio, aquele navio ainda queria ir para a Inglaterra, mas não chegou lá. Afundou. Após a chegada no Brasil, a família Dreger foi encaminhada para a região de Ibirama para dar início à nova vida. Mas já era quase no fim do interior, que todo mundo já tinha outros escolhendo o terreno. Aquela época também já, em cima do valor do capital, eles cobravam juros. Muitos abandonaram e foram embora, por causa de recursos longe também. No Rio Vigan ainda restam pouquíssimas famílias, mas foi aqui que a família Dreger construiu sua história. Reinhold tinha mais 6 irmãos. Nos primeiros anos, se dedicaram a plantar e produzir de tudo um pouco. Sobrevivia daquilo que plantava. Então criava porco, gado, assim, criação de galinha, coisa, só para o gasto próprio, né? O pai já tinha abelha lá na Polônia, então já deu jeito de arrumar umas colmeias ali e produzir. Em pouco tempo tinha bastante colmeia e já tinha produção de mel. Por gasto ia vender, botava na carroça e ia levar para vender. Talvez em Ibirama, conforme todo mundo comprava mel. A história da família está fortemente ligada ao desenvolvimento e atuação da Igreja Evangélica do Rio Vigan.
Foram eles que ajudaram a construir a primeira igreja, na formação do coral, além da doutrina e do culto infantil, que eram ministrados pela mãe de Reynold. Ele segue os passos dos pais, já falecidos, e é o responsável por ainda bater o sino das 2 igrejas da comunidade. Estou com ideia de ensinar alguém, né? Porque não é difícil, mas para fazer o toque de cortijo inteiro é só bater de um lado só, né? Assim, isso não é qualquer um, se não tem nada de instrução, é difícil fazer, né? Em casa, além da língua portuguesa, o que ainda prevalece é a alemã, tanto na fala como na escrita. A Bíblia, trazida pelos pais da Europa, é guardada com esmero. Seu Reynold trabalhou durante anos produzindo óleo de sassafrás em uma indústria da localidade e nunca deixou de trabalhar com a agricultura e com a ferraria construída ao lado da casa. Tenho orgulho. O que eu sei fazer, eu aprendi pagando, trabalhando. O único lamento é ter perdido a esposa, com quem cantava os hinos alemães. Mas esbanja alegria ao dirigir pelas estradas do Rio Viga. Força de vontade que sempre foi exemplo para os 6 filhos, 14 netos e 20 bisnetos. A gente está contente, né, dele tá na verdade, às vezes melhor do que a gente. Até hoje em dia eu não sei o que era isso. Tem medo, agora tem alguma coisa. Eu confio hoje ainda no anjo de guarda que sempre acompanha a gente. Um legado gravado em um livro escrito pelo próprio Reynold. História repleta de dificuldades, milagres, trabalho e de muitos ensinamentos. Eu tenho orgulho porque a maioria, nem que quisesse, não consegue imitar. A vida tem que ensinar a fazer as coisas. Tudo isso me serviu, eu posso passar para frente.